após uma maratona que durou horas e horas, Luiz Inácio Lula da Silva finalmente foi preso. Finalmente. Aí agora a corrupção acabou no Brasil. Não. A corrupção não acabou no Brasil. Lula é apenas um grão de areia nessa imensa praia, como diria um grande amigo meu. Mas enfim, a batalha continua, né? Como eu acabei de falar para vocês, a batalha continua. Há outros casos que irão aparecer e que já apareceram, né? Mas que infelizmente possuem foro privilegiado. Senhor Aécio Neves, por exemplo. Então, a batalha continua. Mas enfim, o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Nosso amigo Lula resolveu fazer um comício, né, em homenagem ao falecimento da dona Marisa. É um comício. Ele queria porque queria que tivesse uma missa, né, para homenagear, se não me engano, um ano do falecimento dela, a dona Marisa. Só que assim como ele fez no ato da morte dela, ele aproveitou o ato para fazer campanha política. Citou vários nomes que deu a entender que ele passou o bastão para frente para outro, daí citou alguns nomes, etc e tal, dando a entender que os militantes que estavam ali deveriam votar nesses aí. Vocês não vão votar em mim! Deu a entender isso. Mas esses são os nomes que vocês devem seguir para votar na próxima eleição, que vai seguir nossos sonhos e que blá blá blá. Falando em sonhos, que não somos apenas um amontoado de água e ossos, que nós devemos lutar por sonhos, etc. E aquele blá blá blá, aquele papo de político assim, que vocês tanto já conhecem dele. Aí após esse comício, que durou 55 minutos, nosso amigão se recolheu, novamente nos sindicatos metalúrgicos, onde ficou uma grande tarde, sol afora. Enquanto isso estavam lá jornalistas, estavam aumentando um pouco o número de manifestantes, etc, para apoiar ele, mas sinceramente falando, achei que uma grande palhaçada. Teve uma hora que a jornalista da Globo News estava falando, o portão abre e fecha, né? Abriu de novo, fechou novamente. Será que ela não se tocou que alguém provavelmente estava assistindo lá o negócio lá no sindicato e que estava zoando com a cara dela? Eles abriam e fechavam. Mas tudo bem. Daí às 5h20 ele chegou ao ponto de tentar sair. Só que ao entrar no carro ele infelizmente não conseguiu dar prosseguimento à sua ida para o aeroporto de Congonhas, pois mais militantes estavam impedindo. Ele teve que sair, e nisso apareceu um cara que tentou abraçar ele à força, foi muito engraçado por sinal, e ficou lá aguardando. Em seguida veio a Gleisi Hoffmann, nossa senadora que não trabalha no Senado, tentar apaziguar a galera lá para que deixem ele caminhar em busca da sua prisão e falando que é um momento triste, que blá blá blá, falando em Rede Globo. Por que sempre fala em Globo, gente? O que a Globo tem a ver com os roubos dele? A Globo não tem nada a ver com isso. Eu particularmente acho que ela até ajudou muito eles no passado, na época que ele era presidente. Onde é que vivia sendo anunciados os programas do governo? Na Globo. Ele vivia aparecendo na Globo lá. Tem que ser muito tolo para não perceber isso. Mas tudo bem, não posso generalizar também, nem vou criticar ninguém aqui. Mas é fato isso.
Ai, gruba, gruba, para com isso. Aí depois foi o presidente nacional do movimento dos Sem Terra lá, e eu não sei o nome. Eu vou pôr o nome aqui em cima, aqui, ó. Que agora não me lembro o nome, que mesmo porque não tem interesse nenhum saber o nome dessa peste, que fica apavorando, depredando a propriedade dos outros. Isso é bom, né, cara? Então, ó, um pouco me lixando pra vocês. Pra você aí, o movimento do Sem Terra, que desde 1995, 94, estão sem terra. Mesmo com o Lula entrando lá, eles continuam sem terra. Vamos deixar pra lá, isso não é o caso. Aí depois ele saiu a pé. Bem depois, diga-se de passagem, acho que era umas 18h40, se não me engano, 19 horas. Ele saiu a pé, passou por um portão secundário. Aí ele sofreu para chegar, mas chegou lá no carro. Aí depois foi o trajeto até o aeroporto, né? De Congonhas. E lá... Melhor, desculpa, não foi até o aeroporto de Congonhas. Ele foi até a sede da Polícia Federal. Desculpa, onde fez o exame de corpo e delito. Ficou uma média de uns 20, 25 minutos lá. Saiu de lá de helicóptero. Daí sim foi para o aeroporto de Congonhas. E de lá pegou um aviãozinho da Polícia Federal. Nessa parte eu estava assistindo Band News. Eles estavam falando muita asneira ali, dizendo que o avião era da FAB, que não era da Polícia Federal, que não sei o que, mas depois falaram que era da Polícia Federal e blá blá blá. E o aviãozinho seguiu para o Afonso Pena. Tinha dito que ia para o Bacaxeri, mas foi para o Afonso Pena. Aí do Afonso Pena, ao chegar aqui, fica em São José dos Pinhais. Novamente outro erro da Band News falando que em 25 minutos chegava na sede da Polícia Federal de Curitiba. Do Afonso Pena não chega, é meio longinho. Eu não acho que ia chegar em 25 minutos, mas tudo bem. De qualquer forma, ele pegou um helicóptero, outro helicóptero. Aí chegou com grande estilo à sede da Polícia Federal. E de lá onde ele ficou? Preso. Ele está apenas um nível abaixo do heliporto, ou seja, se der cagada lá é fácil ele fugir. Não fugir porque ele queira, assim, no caso dele precisar evacuar o prédio, tá fácil pra caramba ali. É um quarto que foi reformado, que teve várias assistências de moldura, etc. durante 2 semanas. Eu não sei o que eles iam fazer exatamente com aquele quarto lá, mas foi reformado recentemente. E é onde está o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daí falam, nossa, é perseguição com o Lula. É por isso que prenderam ele. Como eu falei agora há pouco no início do vídeo, pessoal. Lula não tem foro privilegiado. Tá? Não é a Polícia Federal de Curitiba que vai julgar, investigar Aécio Neves e entre outros aí. Até mesmo Gleice Hoffmann, etc. Não é eles que investigam. Porque esse pessoal tem foro privilegiado. O Lula não tem. Quando teve quando ele foi levado para a Polícia Federal em março de 2016, se não me engano foi isso. Aquele tratamento coercitivo, né? Que aconteceu naquela época, o nosso amigo Lula quase entrou como ministro. Que foi inclusive o que deu o vazamento, né, do grampo telefônico, saiu na internet, etc. Só que inclusive o pessoal, ao invés de ficar bravo com o conteúdo, ficou bravo porque tinha vazado o negócio. Mas enfim, são outros 500. Ele quase ganhou foro privilegiado naquela época, sendo promovido a ministro. Até criaram uma cadeira, tiraram um ministro, sei lá, para colocar numa outra cadeira lá de gabinete, etc. Mas para colocar o Lula. Não deu certo. Então ele foi preso por crime comum, ou seja, um preso comum. Ele poderá ficar
Melhor, ele poderá cumprir até 1/6 da pena, e dependendo da coisa ele poderá ser solto, ou seja, em 2 anos e pouco, por exemplo. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês, e ele poderá ficar uns 2 anos e alguma coisa assim preso e pode requerer sua soltura. Porque o crime dele não é um crime hediondo, ou seja, não é um crime de assassinato ou coisas do tipo, terrorismo, é um crime de corrupção, isso não é considerado crime hediondo. Então, ele, creio eu que no máximo vai ficar preso 2 anos e pouco, mas sinceramente falando, eu creio mais ainda que ele não vai ficar nem 1/20 desses 2 anos aí, mas espero que eu esteja errado, mas infelizmente sabe como é, né? Veja o Maluf, por exemplo, foi solto, Garotinho e por aí vai. Mas enfim, essa é uma página virada, né? Um capítulo de uma nova era para o Brasil. Mas não pense que é o fim da corrupção, pelo contrário. Ele apenas era um dos tops. Beleza? Fui.